Já estamos de volta. A Carta Magna Brasileira, elaborada em 1988, ganhou o apelido de Constituição Cidadã por priorizar os direitos dos brasileiros. Entre os principais está a liberdade de expressão, celebrada como grande conquista. Conquista que se deve ao esforço de muita gente. Américo é jornalista. Viveu dias difíceis na redação do jornal onde trabalhava nos anos 70. Todos os assuntos que tivessem conotação política contra o regime militar eram imediatamente cerceados dos veículos de comunicação. A censura tinha dentro das redações, tanto de emissoras de rádio, quanto televisão, quanto jornais, um censor. E esse censor é que dizia o que poderia sair ou o que não poderia sair. Nos arquivos, ele recorda os dias de luta até a elaboração da Constituição Federal de 1988. Nela, há um capítulo destinado à comunicação social, graças ao esforço dele e de vários colegas. Nós nos mobilizamos naquela época com abaixo-assinado, com milhares de assinaturas. Os sindicatos organizaram isso e entregamos à Constituinte, aos deputados, uma proposta de emenda, criando esse Conselho da Comunicação Social. E então, por isso que eu digo que é uma conquista. Uma conquista porque o país já teve outras cartas que foram mais rígidas. É o que conta Rogério. Em 1934, por exemplo, já sob Getúlio Vargas, a Constituição Federal promulgada naquele ano já restringia um pouco a liberdade de expressão. A Constituição de 1937, a chamada Constituição Polaca, feita sob o Estado Novo que vigorou no Brasil entre 37 e 45, era ainda mais restritiva à liberdade de expressão. Quando houve o movimento militar de 64, essas restrições aumentaram, a atuação da censura no Brasil cresceu muito, todos nós sabemos disso, e os direitos à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa só foram efetivamente reconquistados em 88. O artigo 5º da Constituição garante que é livre a manifestação do pensamento, desde que não seja anônima. O capítulo 5, que trata da comunicação, veta toda e qualquer censura, seja ela política, ideológica ou artística. No entanto, essa liberdade é questionada. Quando se observa como o controle dos meios de comunicação se estabeleceu, fica difícil afirmar a existência de uma imprensa livre. O que é a imprensa livre? A imprensa livre é a imprensa do dono daquela empresa de comunicação orientar o que as pessoas vão assistir na tela à noite, nos seus telejornais. Há o direito ao contraditório, você pensa de um jeito, eu penso de outro, aquele pensa de outro. Essas várias opiniões sobre o mesmo fato, elas estão presentes cotidianamente nos veículos de comunicação do Brasil, na TV, na rádio, nos grandes jornais. É preciso fazer uma distribuição mais democrática, por exemplo, dos canais de televisão e dos canais de rádio, hoje concentrados em poucos grupos econômicos. Isto deturpa, restringe e limita a real liberdade de imprensa que queremos ver instalada na sociedade brasileira. Porque uma imprensa realmente livre é aquela comandada por diferentes grupos sociais, sejam eles compostos por empresários, estudantes, operários, camponeses, enfim, profissionais liberais. Um sinal de que os desafios da democracia, que vêm lá da época da prensa, ainda não chegaram ao fim. E vamos saber como ficam as temperaturas para esta quarta-feira em Montes Claros e na região? Em Montes Claros, a quarta-feira permanece com sol e algumas nuvens. Não chove. As temperaturas oscilam entre 22 a mínima e 30 graus a máxima. Na cidade de Manga, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Em Patis, os termômetros oscilam entre 20 e 31 graus. Já em Salinas, mínima de 17 e máxima de 37 graus. E um
carro pegou fogo nesta segunda-feira no bairro Sagrada Família, em Montes Claros. Pelas imagens, segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista informou que estacionou o veículo na Avenida Santos Guimarães para pedir uma informação em uma academia e quando retornou as chamas já estavam altas. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, não havia ninguém dentro do carro no momento do incêndio e ninguém ficou ferido. E na volta do intervalo, a gente fala sobre feminicídio.